No coração da Europa medieval, em um mosteiro isolado da região que hoje pertence à Boêmia, nasceu uma das histórias mais misteriosas da Idade Média. Uma história que mistura fé, desespero e talvez algo muito mais sombrio. Ela gira em torno de um livro gigantesco conhecido como Codex Gigas. O nome significa literalmente livro gigante, e não é exagero. Este manuscrito colossal pesa cerca de 75 quilos, tem quase 1 metro de altura e foi escrito no século XIII por monges de um mosteiro beneditino. Até hoje, ele é considerado o maior manuscrito medieval do mundo ainda preservado. Mas o tamanho não é o que mais assusta. O que realmente intriga estudiosos, historiadores e curiosos é a lenda sombria ligada à sua criação. Segundo a tradição medieval, um monge do mosteiro teria cometido um pecado grave, algo tão sério que ele foi condenado a uma punição brutal: ser emparedado vivo dentro das paredes do mosteiro. Desesperado para salvar sua própria vida, o monge fez uma promessa ousada aos seus superiores. Ele disse que criaria o maior livro já visto, uma obra que reuniria todo o conhecimento humano da época: a Bíblia completa, textos médicos, crônicas históricas, feitiços de proteção e diversos escritos religiosos. E ele faria tudo isso em apenas uma noite. Os monges sabiam que aquilo era impossível. Copiar manuscritos naquela época levava meses ou até anos. Um livro daquele tamanho levaria décadas. Mas aceitaram o desafio. Quando a noite caiu e o monge percebeu que não conseguiria cumprir a promessa, o desespero tomou conta dele. As horas passavam e as páginas continuavam vazias. Foi então que, segundo a lenda, ele tomou uma decisão impensável. Em vez de rezar por um milagre, ele teria invocado outra coisa. Diz a história que o monge fez um pacto com o próprio diabo, pedindo ajuda para terminar o livro antes do amanhecer. Em troca, ele ofereceria algo que nenhum homem deveria oferecer: sua própria alma. Naquela mesma noite, o impossível teria acontecido. Quando os monges voltaram pela manhã, encontraram o livro completamente terminado. Centenas de páginas cuidadosamente escritas, todas com a mesma caligrafia perfeita, como se tivessem sido feitas pela mesma mão, sem pausas, sem erros, sem sinais de cansaço. Mas havia algo ainda mais perturbador. No meio do manuscrito, ocupando uma página inteira, estava uma enorme e detalhada ilustração do diabo. Uma figura assustadora, com garras, chifres e olhos penetrantes, olhando diretamente para quem abre o livro, diferente de qualquer outra imagem religiosa presente no manuscrito. Por causa disso, o Codex Gigas acabou recebendo um apelido sinistro: a Bíblia do Diabo. Hoje, os historiadores acreditam que o livro provavelmente foi escrito por um único monge ao longo de muitos anos, talvez até décadas. A uniformidade da caligrafia realmente indica que apenas uma pessoa trabalhou nele. Mesmo assim, a pergunta continua: por que alguém dedicaria tanto tempo a criar um manuscrito gigantesco como esse? E por que incluir uma imagem tão grande e detalhada do diabo em um livro religioso? Séculos depois, o Codex Gigas ainda existe. Ele sobreviveu a guerras, incêndios e a queda de reinos inteiros. Hoje, ele está preservado na Biblioteca Nacional da Suécia, onde continua sendo estudado por especialistas do mundo todo. Mas mesmo cercado por ciência, análise histórica e tecnologia moderna, o mistério permanece. Porque quando alguém olha diretamente para aquela página, para o enorme retrato do diabo dentro do livro, é difícil não se perguntar: esse livro foi realmente escrito por um homem sozinho? Ou alguém, ou alguma coisa, ajudou naquela noite?